Shalom, igreja. É muito bom a gente estar aqui com essa série, né? Tá estranho isso aqui. Essa série de mensagens que a gente procurando acertar no alvo, né? Que ele, na verdade... Bem, muitos estão se perguntando por que a Lara escolheu esse símbolo aqui, né? Para fazer o banner, né? Normalmente, quando a gente fala em alvo, a gente pensa nesse alvo, né? Uma flecha acertando o alvo. Mas e quando a gente está muito longe do alvo? Daí a gente, será que é só esse tipo de alvo que tem? Eu acho que ela foi muito feliz nessa escolha, porque isso, vocês já sabem o que é, né? Todo mundo sabe o que é? É um binóculo. É usado muito em pontos turísticos, né? Você vai lá, deposita uma certa quantia e essa daí depende, né? Daí você tem tantos minutos, tantos segundos é bom, né? Para você ver alguma coisa. O que é legal? O binóculo, você tem um foco, você pode ajustar esse foco, né? Às vezes está muito longe, fica embaçado. Essa própria ponte que a gente vê aqui, ó, ela fica longe, né? Meio embaçada, a gente não consegue entender direito. Outra coisa que é legal, aqui a gente precisa pagar, a gente às vezes tem de pagar um preço para poder chegar nesse alvo, né? E o alvo, com o binóculo a gente aproxima e consegue ver. Olha só como que fica com detalhes. Com o binóculo a gente consegue ver a ponte com muitos mais detalhes, né? Isso é uma coisa bem interessante. Quando a gente quer chegar, vamos pensar em outro tipo de alvo. Quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente usa o GPS, né? A gente coloca o endereço, no caso o endereço é o nosso alvo, certo? E se a gente não souber qual que é o nosso alvo? Né? A gente está pregando aqui todos os cultos dizendo que o nosso alvo é Jesus. Mas e se a gente não souber? Quero contar uma historinha para vocês. Em 1990, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. A gente foi numa turma de uns 15. E a gente chegou lá... alugamos 2 vans, a gente foi com um pastor americano, muito amigo nosso, ele que levou a gente ia tocar em vários lugares lá. Mas daí a gente chegou lá, aquele encanto, a gente estava alugando 2 vans, eu peguei uma van, eu que fui dirigindo, daí o pastor foi na frente com o outro pessoal, foi na frente com a van. Do meu lado sentou um rapaz que o pastor deu um mapa para ele, só para ele se guiar. Em 1990 não existia GPS, internet, nada dessas coisas, né? Daí ele estava aqui, a gente foi atrás, chegamos no hotel, lá em Orlando, tranquilo. Daí, da nossa van, quem falava inglês era uma pessoa só. Os outros todos, né? Nada, né? Só um tiquinho de nada. Daí, então, ele desceu, era um hotel muito grande, parecia um condomínio, na verdade. Tinham várias ruas, era tipo uns sobrados, era um estilo diferente de hotel. Daí ele foi lá, pegou as chaves, a gente foi para o nosso quarto, tomamos um banho e o que nós queríamos fazer? Conhecer, né, a cidade, querer passear, tal, e ver alguma coisa. No outro dia a gente ia para os parques, mas naquele dia a gente queria sair conhecer. Os outros da outra van não quiseram, então a gente pegou a van e foi. Era umas 5 horas da tarde. A gente foi lá. 11 horas a gente resolveu voltar, né? Tinha lanchado, tinha conhecido, estava legal para caramba, daí eu estava voltando. Daí eu peguei o caminho, quem dirige já sabe melhor o caminho, estava o caminho, daí eu perguntei para o rapaz do lado, está certo a direção? É isso mesmo, né? Você está com o mapa? Ele falou, não, o mapa ficou lá no hotel. Ah, você não tem o mapa. Ah, tá bom. Mas é isso aqui mesmo, né? Daí ele falou, não sei, não tenho certeza. Daí começou aquela dúvida, todo mundo, ou não é, ou não é. Daí a gente, não, mas
Daí todo mundo começou a dar opinião, vira aqui, vira lá. O que acontece? Quando todo mundo dá opinião, a gente se perde mais ainda. Daí tá bom, então vamos parar em algum lugar, pedir informação. Qual que é o nome do hotel? A gente perguntou para o rapaz que foi lá pegar, né? E ele falou, eu fui lá, o pastor já estava lá, já me deu a chave, a gente foi para o quarto. A gente estava tão assim, desatento, que a gente não viu o nome do hotel. Então, veja bem, o que acontece? Perdidos em Orlando. Você não sabe para onde você vai. Daí fica difícil, né? Que você pedir uma informação, é uma coisa, você sabe onde que é tal lugar, tá bom, você faz aqui. Agora, se você não sabe qual que é o seu alvo, daí é difícil, né? Eu sei que a gente, depois de um tempão tentando lembrar, alguém falou, acho que o hotel é esse, tal, lembrou o nome. Daí a gente perguntou para alguém indicou onde que era, a gente foi, chegamos lá, realmente a logo que a gente viu era aquela mesmo, mas não era o hotel que a gente estava. Daí a gente entrou, perguntou, ele falou, tem 14 aqui na região. A gente perdido mesmo, né? Daí a gente, e naquela época, como não tinha a internet, ele não tinha o acesso a todos, o computador dele tinha só o dele, e ele falou, eu não posso também ligar para todos, que para algumas regiões como tem um interior urbano, então ele só podia ligar para um ou outro, tal. E a gente tentou, até que eu lembrei que na rua, antes da gente chegar no nosso hotel, tinha também um hotel grande. Daí eu lembrei do nome desse hotel, eu falei, daí o rapaz da portaria falou, então eu sei qual que é, esse aqui. Daí ele ligou nesse hotel, e realmente o nome nosso estava lá, tal. Daí ele indicou e a gente foi para lá. Chegamos às 5 da manhã. Coisa boa, né? Isso é isso que acontece quando a gente não tem o alvo, quando a gente não sabe, né? Vamos ver sobre esse texto todo que a gente está estudando aqui, o que a palavra de Deus fala. Vamos ler juntos? Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, por respeito que têm por Cristo. Amém? Então, o tema de hoje, tocando o alvo. Como que a gente pode alcançar esse alvo? Quando a gente sabe o alvo, fica mais fácil, né? Não fica igual a gente lá em Orlando, né? Mas a gente precisa tocar nesse alvo. Como que a gente faz? Em Efésios 5,19, o que fala lá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu queria deixar uma coisa bem clara, né? Louvor e adoração não é sinônimo de música, tá? Que às vezes a pessoa fala, louvor, ele é do louvor. Não, todos nós louvamos a Deus. Pode ser com atitudes, com ações, com palavras, também com música, adoração também. Só para a gente não se equivocar, né? Às vezes também a gente chama um músico de levita, também não é. Levita foi uma tribo que existiu específica e não era somente de músicos, eram os porteiros, eram os que limpavam, os zeladores, eram várias coisas, né? Que é os que trabalhavam mesmo. Hoje, de repente, a gente encontra uns levitas que ficam levitando mesmo, né? Mas só para ficar bem claro, né?
Vamos voltar uns versículos. Então, no primeiro que a gente leu ali foi 14, falava o quê? Desperta, né? Então, em outras palavras, seria o quê? Não durma no ponto. Quando a gente está sonolento, a gente fica apático, lento, né, com a visão embaçada. Lá em casa é engraçado, porque a Pan, ela de manhã não fala, a Leia também, são as duas. Então, o que acontece? É mímica. Você quer... você tem que entender o que é. E quando você erra, é um mais forte assim, né? De manhã, tá acordando, tal, né? O que a gente tem de cuidar? Para a sonolência, ela gera indolência. O que significa indolência? Vamos ver. Indolência é falta de sensibilidade, sem dor, condição da pessoa que se coloca acima dos sentimentos, né? Que não sente, impassibilidade ou indiferença, em que há ou demonstra indiferença, né? Apático, distanciamento, lembra que a gente está falando do foco, de estar longe o alvo, e a gente às vezes, né, fica distante, sem ânimo ou força física, desprovido de moral, preguiça ou morosidade. Então, desde o começo, o que começou falando? Não durma no ponto, desperte, né? Para a gente aproximar, lá tem uma lupa lá, quando a gente põe, né, você consegue ajustar o foco. A gente precisa se aproximar de Jesus, que é o alvo, né? E se a gente quer se aproximar, a gente precisa ajustar o foco. Tem uma expressão que ficou muito banalizada, assim, a expressão "se Deus quiser", né? Então, não, se Deus quiser, Ele vai te dar isso, se Deus quiser, e todo mundo vai falando se Deus quiser, só que a gente só quer que Deus faça. O que está falando lá? Deus fará o que você quer, quando você fizer o que Ele quer. E a gente, né, só quer que Deus faça, né? O que você vem fazer na igreja? O que a gente vem fazer na igreja? Né? Será que você vem para receber? Você vem para ser abençoado? Você vem para as pessoas orarem por você? De repente você vem para encontrar amigos? Para que a gente vem? Qual que é o principal objetivo que a gente vê na igreja? No domingo à noite, pelo menos. Cultuar. A gente não fala, vamos no culto, não é cultuar? O que será que é cultuar? Eu sempre faço a comparação de cultuar com alguém que vai ser homenageado, né? Como assim, você vai num aniversário. Quando você vai no aniversário, o que acontece? Aquela pessoa vai receber os abraços de todo mundo, tudo que você faz é para aquela pessoa, aquela pessoa, você vai comprar um presente, se você não tem dinheiro, pelo menos você vai abraçar, vai cumprimentar. Se você às vezes tem uma notícia ruim para dar para aquela pessoa, você fala, não, hoje é aniversário dela, outro dia a gente dá, né? A gente tenta agradar o aniversariante ao máximo, não é? E o que a palavra de Deus fala? É melhor dar do que receber, lá em Atos 20, 35. Então, o que é cultuar? Jesus nos ordenou para a gente vir ao templo e juntos cultuar a Ele. Então, tudo que a gente faz é para Ele. Então, é dando que a gente vai receber, né? Quando você chega atrasado, quem é que perde? Só quem chega atrasado que perde. Por quê? Às vezes atrasou, saiu correndo, quis assistir o último pedacinho do jogo, daí sai correndo, daí o seu time perdeu, daí você já chega aqui emburrado, daí o outro vai tirar sarro e você fica... Tá. Outra coisa que acontece às vezes você leva uma fechada no trânsito, você já está bravo, daí chega aqui na igreja com a cabeça, né,
Às vezes você está brigando, você se atrasou, você demorou para se arrumar, não sei o quê, chega discutindo, chega aqui, o pastor está falando alguma coisa, você já entra, né? Entra entrando, né? Entra chegando. Daí o que acontece? Aquele momento que a gente tem, que a gente ajoelha, que a gente pede perdão para Deus dos nossos pecados, que a gente para tudo que a gente está fazendo. A ideia é essa mesmo, parar. Peraí, a gente vai cultuar a Deus, vamos cultuar. Então vamos parar, vamos ter um momento a sós com Deus, vamos nos preparar. Daí vem o louvor, você cante de todo o teu coração, porque você vai estar dando louvor. Tem gente que chega só na hora da mensagem. Quando chega só na hora da mensagem, ele vem, eu vou receber, sou abençoado e vou embora. Mas se você não dá, você só recebe uma esmolinha da bênção. Entendeu? Para a gente receber mesmo, né? E o que acontece? O que fala aqui no banner? Esse aqui é o versículo 16, do 5,16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque a gente vive dias difíceis, e a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer dar, a gente quer só receber. E a Bíblia fala que não é assim, né? Vamos dar louvores ao nosso Deus, Ele é o único que merece. Muitas vezes a gente dá louvores às outras coisas e esquece. Mas tem de ser na igreja? Não dá para fazer isso em casa? De repente eu lá em casa, agora tem internet, eu ligo a internet, vejo o culto, beleza. Será? Olha só, vamos ver um exemplo aqui. Eu acho que esse exemplo dá para a gente... Vamos ler todo mundo? Então os levou para Betânia. Estavam sempre no templo. Sempre eles estavam. Quem que estavam sempre no templo, então? Quem que era? Os discípulos todos de Jesus e todos os que acompanhavam Jesus. Eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Certo? O que mais que a gente pode ver? Continuando, o verso 17, o que fala? Por essa razão não vos torneis insensatos, mas o que? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa frase, nessas duas palavras, procurar entender, na verdade, no original, é uma palavra só e é na forma de imperativo. Então, é uma ordem, não é assim uma opção. Não é, se eu quiser compreender, não. Ele fala, compreenda. Né? Então, compreenda qual que é a vontade, entenda qual que é a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? No 18 ele fala, enchei-vos do Espírito. Entendeu? Então a gente tem de acordar para entender o que é que Deus quer, que é a vontade dele, que é nos encher do Espírito. Mas como que a gente pode fazer essa vontade do Senhor? Como que a gente pode se encher do Espírito? Como que é? Vamos lá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O enfoque de hoje vai ser exatamente esse, o verso 19. Mas se você pegar o texto, continua agradecendo, tem várias outras coisas, né? Mas vamos pegar esse versículo 19. Eu vou pôr em várias versões para a gente ver. Falando entre vós com salmos. Falando aonde? Não, só para saber. Tá bom. O que mais que ele fala em outra versão? Falando aonde? Tá. Deixa eu ver o que ele fala mais. Isso dá para fazer em casa, tranquilo, né? Você vai com o espelho, acho que não, né? A gente precisa estar todos juntos, né? O pastor Alfredo, na primeira mensagem da série, ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que ele deu aquele exemplo da gente segurar a respiração, né? A gente respirar, prender a respiração
E daí ele fala, pronto, agora você não precisa mais respirar. Não, você tem de soltar. Se você não soltar, você morre. E aqui é a mesma coisa. Se a gente está com aquele negócio, não é para a gente ficar para nós, é para a gente animar uns aos outros, é para a gente compartilhar, é para a gente, às vezes, contagiar uns aos outros, né? E como que a gente faz isso? Falando entre vós, né? Ou no caso aqui, falando entre vós com salmos, ou seja, cantando, mas não especificamente cantando, mas como está falando aqui. Mas como que ele fala? Com todo o coração, né? E aqui, no caso, na revista aí corrigida, ele fala no vosso coração. Achei bacana essa versão, porque começa em nós, né? Tem que começar em mim, daí eu vou contagiar os outros, né? Tem outro texto que fala lá, Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, certo? A gente tem de amar de todo jeito, né? Com as nossas forças mesmo, com o entendimento. Em Colossenses fala a mesma coisa, né? O que está falando lá? Habite ricamente aonde? A palavra de Cristo. O que é para habitar? A palavra de Cristo, para a gente, o entendimento, a gente saber. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus. Com quem? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. E com gratidão em vosso coração. Certo? É isso que a gente precisa fazer. De todo o coração, mas fazendo alguma coisa. Não adianta só boa intenção. Eu vou lá, eu vou louvar, assim. Mas não, está falando para louvar de todo o coração e com essas coisas aqui. O que é? Salmos. Né? Os salmos, o verbo grego, ele vem de psalém. Que significa o quê? Significa, a primeira tradução de salmos, tanger as cordas do instrumento, como Davi fazia com a harpa. É só som. O que eles faziam? Às vezes eles tocavam e falavam, eles nem cantavam, eles falavam, tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, tu és o Rei dos Reis, né? Ou poemas também, podia falar, né? Mas isso que é salmos. Com o passar do tempo, foi mudado essa tradução como cantar. Então, você fala salmos, automaticamente você está cantando. Mas no original não é. Então, a gente pode juntar os dois. Talvez cantar com algum instrumento, né? Outra coisa que ele fala, com hinos. O que são hinos? São poemas sacros que expressam devoção e adoração a Deus, né? Também é usado para homenagear conquistas, conquistadores, né? Todo país tem o seu hino, que é uma coisa de conquista, que conseguiu conquistar aquela terra, tal. Os times de futebol, os times, né, cada um tem o seu hino, tem essa coisa também para dar aquela coisa de conquista mesmo. E a gente está no reino espiritual, e a gente também tem as conquistas que a gente faz. Tem um exemplo, vocês podem perceber que a gente sempre tenta cantar na hora do ofertório, a gente sempre põe pelo menos um hino, né? A ideia seria cantar mais, mas é difícil, o culto às vezes estende demais, né? Então a gente, pelo menos na hora do ofertório, a gente sempre está cantando um hino. Teve uma amiga minha que ela foi num congresso na América Latina, não lembro aonde. Eu sei que veio gente do mundo inteiro. E uma determinada hora lá, quem estava dirigindo pegou um hino bem conhecido, como se fosse Tu És Fiel, mas não era Tu És Fiel, só para dar um exemplo. E começou a cantar. E todo mundo que estava lá começou a cantar, mas cada um cantava na sua língua. Então, um cantava em espanhol, o outro cantava em francês, o outro cantava em inglês, em português. E era um ginásio e ficou aquele som maravilhoso, assim, de arrepiar, sabe? Aquela coisa bonita, todo mundo cantando a capela,
Ficou bonito demais assim. E daí essa minha amiga estava lá, de repente ela olhou para frente e tinha uma adolescente chorando. Mas chorando assim de tristeza, não de alegria. E ela, o que aconteceu? Ela chegou perto e falou, é que na minha igreja eles não cantam hinos, então eu não sei. Eu queria tanto participar desse momento e não pude. Hinos também contam toda a nossa tradição, né? Como igreja. E as letras são maravilhosas, né? Tem letras muito boas, que hoje em dia já os cânticos não têm tão boas letras assim. Tá. O que mais para cantar com cânticos espirituais? É uma palavra grega, pneumaticais, que significa vindo do Espírito. Somente quem anda em espírito pode realmente cantar uma música espiritual. Como diz na palavra, onde estão os verdadeiros adoradores? Né? Que adoram em espírito e em verdade. Deus faz o quê? Procura. Você quer ser um desses que Deus procura? Amém? Que Ele possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Mas daí de repente você pode falar, mas eu não sou músico, eu não sei cantar, eu sou tímido, minha voz é de taquara rachada, se eu cantar todo mundo, espanto todo mundo, né? Mas também ninguém disse assim que seria uma coisa fácil. Tem de ter um sacrifício, né? A Bíblia fala muito de sacrifício, né? Olha lá, Jesus se sacrificou por nós. O que a gente tem feito por Ele, para Ele, né? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Né? Então, a gente precisa se sacrificar um pouquinho, sair da nossa zona de conforto, nosso comodismo e falar, peraí, eu preciso fazer de todo o coração para Deus. Ou você não tem motivo nenhum para agradecer pelas coisas que Ele tem feito, ou, como a gente cantou aqui, por quem Tu és, sem ser de gratidão pelo que Ele tem feito, mas só pelo que Ele é maravilhoso, Ele é soberano, né? E a gente é salvo em Cristo Jesus, então só aí já é motivo demais para a gente cantar. Ali nessa foto vocês podem ver, né, a mulher do fluxo de sangue, até o pastor Sival semana passada falou sobre isso, né? Eu só pus aqui essa foto com o exemplo que o que essa mulher sofreu, 12 anos sofrendo com aquela coisa, médicos, nada. E ali, para ela estar nesse momento, praticamente ela teve de se rastejar, chegar lá e falou, eu vou tocar, e quando eu tocar, eu vou ser curada. E a gente vai se omitir de cantar, de louvar a Deus, porque a gente tem vergonha, porque a gente é tímido. A Leia sempre fala que a gente não precisa ser afinado. Se fosse para a gente ser afinado, todo mundo afinado, os músicos aqui, sim, os músicos eles vêm para cá e vão conduzir a igreja e tal. Se a gente cantar tudo desafinado aqui, daí também todo mundo sai, né? Ninguém fica. Mas quem está no banco, o Deus não quer a sua afinação, Ele não vai ficar admirado se você canta bem ou mal. Eu sempre falo de um exemplo seguinte, imagine um pai, tem um filho de 5 anos e outro de 10 anos. O que acontece? Os dois fazem um desenho, cada um faz o seu desenho, e os dois trazem um desenho. Quando o pai olha esse desenho, ele não acha nenhum nem o outro mais bonito. Para ele, os dois são lindos, porque ele olha o de 5 anos, puxa, ele já está melhorando a coordenação motora, olha, já está conseguindo fazer assim. E o de 10, olha, está fazendo até a sombra, já está fazendo uma dimensão. Então, a gente se admira com o que os nossos filhos fazem, mas assim, não acha um mais bonito que o outro. E Deus, com os nossos louvores, é a mesma coisa. Ele não vai admirar a sua voz. Nossa, como ele canta bem, né? Eu vou lá e toco, puxa, ele toca... Não, isso não é isso que toca o coração de Deus. E a gente quer o quê? Tocar o alvo, né? O que a gente faz, então, quando a gente se reúne? A gente tem 2 escolhas quando a gente está na igreja. 2 possibilidades. Ou a gente faz o que a gente quer,
ou o que Deus diz? Você quer fazer do seu jeito ou você quer fazer do jeito que Deus fala? Os verdadeiros cristãos farão somente o que Deus diz em sua palavra. Jesus advertiu sobre aqueles que adoram a Deus em vão, né? Mateus 15, do 8 a 9, né? Ele fala isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Será que é isso que a gente quer só? Não, eu vou cantar aqui só porque a Léa está lá na frente, então eu vou cantar aqui só para passar o tempo até chegar na hora da mensagem, que eu quero é receber. É isso, será, gente? Hein? E outra coisa, a gente tem de conhecer a palavra de Deus. Se a gente conhece a Bíblia, se a gente tem relacionamento com Deus, a gente não se engana. Não vem qualquer um, fala alguma coisa e você... Não, a gente fala, não, peraí, você está falando uma coisa, mas a Bíblia fala outra. Peraí, você pode questionar, né? Então, você tem uma intimidade com Deus e o Espírito Santo te alerta das coisas. Agora, se você não tem intimidade nenhuma com Deus, se você não procura, se você não busca Ele, você não lê a sua palavra, você fica, né? O que acontece? Vocês percebem, a gente tem 14 anos de Shalom, pastor, e a gente quase não canta muitas músicas, muitos louvores que se cantam em outras igrejas. Às vezes o pessoal vem para cá, puxa, mas os louvores de vocês são outros, tal, né? O Herbert veio para cá, a Larissa, a Cris, né? Quando chegou, puxa, mas a gente não conhece nenhuma música de vocês, como que a gente faz para tocar e para cantar, tal? A gente se preocupa muito com isso. Eu sempre fui, tanto a parte musical, mas principalmente de letras. E hoje em dia está muito difícil, gente. O que tem acontecido muito nas igrejas? A gente vê isso direto. Antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. E olha só, parece até um texto bíblico, hein? Olha só. Isso é uma ideologia, uma filosofia, mas olha só. Coloca o ser humano como o eixo de todas as coisas. Olha só. Todas as coisas acontecem nele, por ele e para ele. E sem ele, nada, absolutamente nada acontece. Sem ele, quem? O homem. E isso está demais hoje nas igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente sempre prega aqui, a gente sempre fala nos nossos louvores, né, musicais, nas palavras, sempre o cristocentrismo. Essa é a nossa... Tudo. Você pode ver todas as mensagens da Shalom, Cristo é o centro. E cristocentrismo também você pode chamar de teocentrismo, que seria Deus, o centro, né? O que é? É exatamente isso, Cristo como centro. E o que fala a Bíblia? Que é realmente a verdade, não aquilo que o dos homens fala, porque dele e por ele, para ele são o quê? Todas as coisas foram feitas nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a gente fala, vai nas igrejas e as letras são muito para o homem, né? Quero dar exemplo para vocês. Eu vou colocar uma letra que é cantada bastante por aí, algumas igrejas, desse meio todo, né? Só para vocês verem o que significa. Olha lá. Olha o que diz a letra. Acredite, é hora de vencer, é isso? Essa força vem de onde? De dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, o quê? A gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Essa é uma letra comum aí. O que Deus é aí? Ele é um meio. Ele é só o trampolim para o homem.
Eu quero usar Deus, porque essa força vem de você. Isso não é o autoajuda, isso não são as coisas que as empresas, quando tem as reuniões de empresa, o que fala? Vamos, você pode, você consegue, vamos lá todo mundo, nós vamos conseguir. Não é esse. Se trabalha com isso, né? com esse tipo de mensagem. Né? Oi? Sempre. E aonde que está o louvor e a exaltação aí? Em nenhum momento, né? Está falando assim, você vai ser campeão, você vai ser... A gente até precisa de mensagem motivacional, lógico, a gente também tem horas que a gente canta que não desista, resista um dia a mais, Ele está sempre ao seu lado, só que preste atenção nessa letra toda, ela fala alguma coisa, mas ela sempre está exaltando a Deus. Fala para você não desistir, porque Deus realmente faz as coisas. Nessa letra já não. O que acontece? Nessa letra aí é mais ou menos com aquele intervalo do filme. Né? Você está assistindo o filme, de repente dá o plim-plim, daí você, opa, deixa lá correndinho, fazer um negocinho e já volta. É a mesma coisa que a gente estivesse cantando aqui, tu és exaltado, Senhor, tal, e de repente a gente desce um intervalo, ó Deus, agora espera um pouquinho que eu vou falar para eles aqui. Você pode esperar, pode dar um intervalinho, daí a gente vem, fala um para o outro, ó, você é campeão, você pode, tal. Ó Deus, já falamos, agora se quiser voltar, é mais ou menos assim. É duro isso, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. A gente tem de prestar muito atenção. O que a gente falou lá no começo? Que é dando que se recebe. Mas é uma consequência, não é barganha. Não é fazer assim, eu vou dar, porque quanto mais eu der, mais eu vou receber. Não, não é assim. Você dá porque você quer dar, se dá de todo o coração, se dá louvor porque Ele merece. Consequentemente, Ele vai te abençoar, certo? Tem um amigo nosso que veio até aqui na Shalom uma vez no Fazendo Arte, o Josimar Bianchi. E ele contou que ele estava numa igreja uma vez, estava lá e o rapaz começou a fazer louvor e, né, de repente o rapaz começou a cantar assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, de todas as coisas, eu abro mão. E ele falou, puxa, que bonito isso, né? Eu abro mão de tudo, poxa, tá. E ele falou, 2 músicas depois, ele estava cantando assim, restitui, eu quero de volta. Como ele diz, né, a lei do consumidor, né? Se arrependeu, opa, não abro mão, não, peraí, restitui, eu quero de volta. Gente, eu trabalho como produtor musical há 34 anos. Conheço bem o meio, conheço muita gente crente, muita gente séria, muita gente verdadeira no que faz, mas hoje se tornou um mercado. Então a música, principalmente quando fala música gospel, o gospel virou um mercado, é um mercado, então é bem complicado. Eu conheço vários compositores, conheço vários cantores, que nem crentes são, entendeu? Então é difícil, mas tem muita gente séria mesmo. Mas como que a gente vai saber quem é e quem não é? Para começar pela letra. Se a letra é de exaltação, se a letra é cristocêntrica, essas coisas todas a gente já começa a medir. Se a pessoa canta muito coisa de autoajuda, muita coisa que o homem é o centro, você fala, esse aí está só querendo vender, porque daí ele agrada os homens. Quando você está agradando, você vê igrejas cheias por aí, por quê? É o homem, passa a mão na cabeça, você é isso, você vai conseguir, você vai. E a pessoa, eu vou, tá, e vai. E não é isso, gente. A gente precisa fazer de coração para Deus. O que a gente pode fazer? Olha lá, o que fala lá? Ele dando o coração, ele fala, eu sei que é pouco, mas é tudo que eu tenho. Toda vez que a gente for louvar, gente, a gente deve prestar atenção nessa letra, se realmente é um louvor a Deus. A gente pode dar um louvor sincero. Muitas vezes a gente é imperfeito, certo? A gente é todo errado, né? A gente já nasce em pecado, a gente peca o tempo inteiro, e por mais que a gente possa fazer uma música linda, a gente pode fazer tudo, até emocionar as pessoas, tal, mas às vezes não passa do teto, né, que a gente fala. Faltou o coração, faltou o louvor sincero, e isso a gente pode dar. Será que a gente está preparado
A gente cantou aqui hoje um louvor que fala isso, né? Do que o nosso coração está cheio? Né? Conforme o que o coração está cheio, mudam as coisas. A gente cantou hoje esse salmo, Salmo 108. Vamos ler junto nessa versão? Estou preparado, ó Deus, muito bem preparado, preparado da cabeça aos pés. Estou pronto para cantar, para entoar uma canção a Deus. Desperte, alma, desperte, violão, desperte, sol dorminhoco. Ando pelas ruas, ó Deus, na cidade e no campo, cantando louvores de gratidão a Ti. Quanto mais profundo o Teu amor, mais alto também. Cada nuvem é uma bandeira à Tua fidelidade. Tu sejas exaltado nos céus, ó Eterno. Cobre a terra toda com a Tua glória. E para o bem daquele que amas tanto, passa por aqui e me ajuda. Responde-me. Ajuda-nos nessa árdua tarefa. O auxílio humano é inútil. Em Deus faremos o melhor possível. Ele aniquilará a oposição para sempre. Será que a gente pode falar, dizer, como o salmista, aqui o rei Davi falando, preparado está o meu coração? O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser substituído por nada. É direto. A gente não pode ter só boas intenções. Ah, não, eu vou... É igual a gente falando, né, quando começa o ano ou quando começa a semana. Não, segunda-feira eu vou começar a me exercitar, vou fazer caminhada, eu vou para a academia, eu vou começar o regime. Não adianta só boas intenções, você tem de fazer. Então, não adianta, eu vou orar. Eu vou orar, mas você tem de ter um relacionamento com Deus. Como que a gente tem um relacionamento? A Leia está sentado ali, só de a gente se olhar, a gente sabe o que o que eu estou pensando, o que ela está pensando, a gente faz um sinal, só o olhar já diz muita coisa. Quando a gente se relaciona com Deus, ele já fala, opa, não, aqui não, já não sentia paz, você sabe onde você está pisando. Agora, quando você nunca fala com Deus, você nunca lê a sua palavra, você nunca busca, você fica perdido. Imagine um pai e filho que nunca se falam, nunca conversam, nunca. Daí, de repente, o filho quer um presente. Daí ele vai para o pai, para começar, só falta... Excelentíssimo, como que eu chego para esse pai? Eu não sei, porque eu nunca converso com ele. Agora, quando sempre conversa, sempre está junto, sempre tem aquela intimidade, aquele relacionamento, quando entra assim, o pai já... O filho já entende o que o pai falou. Quando o filho faz alguma coisa, já chega assim, o pai, quanto você quer? Né? Já sabe, você já conhece, um já conhece o outro. Agora, quando a gente não tem intimidade, o que a gente faz? Deus falou. Ele falou, eu não ouvi. Por quê? Você não tem intimidade. A gente precisa, né? Não adianta boas intenções, não adianta boa música, não adianta expressões, não adianta. Que a intimidade com Deus é a chave para nos tornarmos adoradores. As coisas mais valiosas vem lá do fundo, né? Muitas vezes você não externa muitas coisas, mas você lá no seu íntimo você sabe. Daí você pisa na bola, daí você, Deus, me perdoa. E daí você não quer pisar na bola, daí você ora a Deus e tem aquela intimidade, você vai conversando com Deus e Deus vai te acalmando, vai falando com você, vai te dando textos. Como que Ele te dá texto? Desde que você lê a Bíblia, senão você não sabe texto nenhum. Daí o Espírito Santo vai lembrar o que na sua cabeça? Então, é muito importante a gente fazer isso. Se a gente quer tocar o coração de Deus, a gente deve falar entre nós, como diz ali a palavra, falando entre vós. Nós somos o quê? O que está escrito lá? Somos um corpo em Cristo. Como corpo. Já pensou se a cabeça quer ir para lá e as pernas querem ir para cá? Não dá certo. Às vezes no desenho acontece, né? Corta assim, daí vai um lado para lá, o outro para cá, tal, acontece.
Mas sempre o que acontece? Até no desenho, o outro vai lá e plum, bate com tudo. Por quê? Porque ele está sem o olho. Sem o olho, as pernas não sabem para onde que vão, ficam perdidos em Orlando. Igual eu fiquei, né? Se a gente quer tocar o coração de Deus, a gente tem de fazer lá do fundo do nosso coração, a gente tem de mexer, né? Bater lá dentro. Deus, eu quero te agradar, eu quero te agradecer, você tem feito tantas coisas, tudo que eu tenho vem de ti, né? O meu testemunho mesmo como músico, como foi resposta de oração. Eu nunca cursei realmente uma faculdade de música, e todos os meus amigos que fizeram faculdade de música, eles vêm para mim e falam: eu queria ter os professores que você teve. E eu tive esses professores todos de graça, e que não queriam dar aula para ninguém, mas me chamavam e falavam: Marinho, senta aqui no piano, quer ver? Ó? E me ensinavam coisas, e passavam horas comigo me ensinando, que foi fruto de resposta de oração. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem dele. E eu tenho certeza que você também, todas as coisas que você tem, que você é, vem de Deus, não é? Você tem, então, um motivo ou não tem motivo para cantar, para agradecer a Deus, para louvar a Deus? E quando a gente faz isso em unidade, quando a gente faz como corpo, isso é muito maior, é muito... que é muito fácil você estar com Deus, sozinho, né? Mas quando você está com outras pessoas, é mais difícil, relacionamento sempre é complicado, né? Tem uma frase que eu vi uma vez num para-brisa de um carro, que eu achei um cúmulo, assim, que ele falou assim: eu prefiro ter relacionamento com animais do que com pessoas, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque o animal não retruca, né? O animal, como que é? Tem aquela historinha, né, que você tranca o cachorro no porta-mala e quando você abre, ele balança o rabo, vem te lamber, vem lá, porque está todo contente que você tirou ele. Agora, põe uma pessoa ali dentro. Quando você abre, vem com paus e pedras para cima de você. Por quê? Porque retruca, porque qualquer coisa que você faz, não, mas aqui é eu, não, eu gosto assim, eu gosto assado, então é difícil. A gente está casado há 28 anos, puxa. E tem cada coisa que eu cedi, cada coisa que ela cedeu, e até hoje, às vezes tem uma coisa que dá um atrito, a gente, opa, tá bom, melhor eu ficar quietinho, né? Fazer, depois a gente vê como que é, né? Por quê? Porque é difícil o relacionamento, por isso que o corpo de Cristo não é fácil, a gente é o templo do Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, e Ele quer que a gente haja uns com os outros, suportando uns aos outros, não é? Sujeitando-se uns aos outros, e todos juntos, dando graças e falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Eu gostaria de exercitar isso aqui com vocês agora. Então, vou pedir para a Leia me ajudar aqui. O pessoal do Beck também pode vir. Que é uma coisa bem gostosa que a gente pode fazer. O que eu falei, gente. Não precisa ser cantor, não precisa de nada disso. Não precisa ser cantor para fazer isso. O que a gente quer fazer é agradar a Deus com louvores que saem do nosso coração. Então pode ser gratidão, pode ser exaltação a Deus. Então eu queria que você levantasse, você ficasse de pé. Se você não conseguir cantar, você pode falar, mas pense em tudo que Deus faz para você, tudo que Deus é para você. Deixa fluir o Espírito Santo através de você. Qualquer coisa, a gente não faz às vezes versículos ou louvores espontâneos só falando, então a gente pode falar cantando. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és santo. Pode ser todo mundo junto.
sempre amei. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amei. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a Todos aqui podem, vamos glorificando a Deus. a Ele a Todos aqui podem, cabe todos aqui. pra sempre amei. Venham todos. A Ele a glória, a Ele a glória, Vem pro a altar. Ele a glória, pra sempre amei. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas Cante porque Ele está ouvindo. saber de Cante porque Ele está recebendo. Quão insondáveis seus Agradando o coração de juízos e Deus. seus caminhos. A Ele a Só para Ele. É só para Ele. Ele a É para Ele toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Tocamos o alvo, tocamos Cristo, tocamos em Deus. Estamos tocando o coração de Deus porque Ele se alegra com o nosso louvor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Seja glorificado, a razão da nossa vida, a razão desta igreja é glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer o nome dele. Ele é o nome que está acima de todos os nomes. É para Ele que prestamos louvor. Queremos viver para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Queremos tocar no alvo, tocar em Cristo, tocar em Deus, porque queremos ser tocados por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Louvado, 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 louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Saiam daqui para glorificar. O louvor não fica aqui, mas vamos glorificar a Deus no trabalho, em casa, em todos os lugares. Vão na paz do Senhor. Adoradores, levitas todos nós, porque servimos ao Senhor. Bendito seja o Senhor.
Receba o nosso culto, Senhor. Receba a nossa adoração, porque fazemos de coração, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Bendito seja o Senhor. Deus abençoe, Marinho, em nome de Jesus. Amém.